Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e eu estou do lado aqui novamente do César da Malawi Haas e da sua esposa Emanuele, também engenheira química. E a gente já veio fazer vários vídeos aqui e a gente voltou para fazer um vídeo específico sobre mídias biológicas, mídias químicas, enfim, todo tipo de mídia aí que a gente costuma ter. Então o vídeo de hoje é para saber um pouquinho de tudo isso. Então agora, bora pro vídeo! Galera, eu tô passando aqui bem rapidinho para dizer para vocês o seguinte: se vocês gostarem das mídias que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, saibam aí, vocês que estão assistindo os primeiros dias do vídeo, que no dia 26 aí desse mês, sábado agora, vai ser o evento de aniversário da Ecomarine e as mídias da Malawi Haas que a gente tá mostrando aqui no vídeo vão estar lá na loja, vão estar à venda na fábrica de aquaristas aí, que o pessoal que vai montar aquário e depois eles vão dar o dinheiro, vão pagar pelo mesmo valor que você comprou o aquário para montar maior, enfim, vão estar as mídias lá para serem usadas na fábrica de aquários. Então, se vocês gostarem, morarem em São Paulo região e quiserem lá conferir, comprar por um preço mais baixo e tal, vai estar lá no grande evento da Ecomarine agora, dia 26 de outubro. Bom, pessoal, para quem não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar o card aqui em cima. A gente veio visitar a Malawi Haas, mostrar um pouquinho a estrutura daqui. Fizeram meio que uma série de um aquário amazônico aqui também. A gente mostrou os produtos utilizando na prática e tudo mais. E o objetivo hoje é justamente mostrar agora um pouquinho das mídias, que vocês têm bastante tipo de mídia diferente, né? Que é legal porque você é engenheira química, então além de trazer ou desenvolver, tem toda essa questão de você ir lá e realmente testar se o negócio funciona mesmo ou não, se a eficiência está sendo boa ou não. Mas, Emanuele, fala um pouquinho aí pro pessoal que não conhece rapidinho, para quem não viu os vídeos, o que é a Malawi Haas aí pro pessoal? Bom, a Malawi Haas, ela começou como piscicultura Haas, na verdade, né? A gente vem desde 1970 com a parte da piscicultura e nós fomos agregando produtos. Então, a parte da Malawi, que é a parte da importação, desenvolvimento de produtos, ela começou há uns 3 anos, né? Incorporou e virou a Malawi Haas. Bom, então no vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mídias, pessoal, e aí depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre duas mídias que eles têm aqui, principalmente BioWash, que vai prometer deixar a água do aquário cristalina. Será que funciona mesmo? Funciona. Aí deixa eu mostrar pra vocês então. Então é isso, pessoal, mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá do dar like no vídeo, também siga a gente no Instagram, que é Amantes.aquarismo, no Twitter, que é Amantes.aquarismo, e todas as redes sociais do pessoal da Malawi Haas. Então agora, bora pro assunto do vídeo. Emanuele, então antes de mais nada, como é que vocês chegaram a trazer, desenvolver essas mídias? O que são exatamente essas mídias? Como é que chegou até isso? Vocês que começou justamente piscicultura, peixes e agora principalmente mídias, como é que chegou até isso? Agregar, né, trazer coisas novas para o ramo de aquarismo, a gente sempre buscou isso. Então, esse projeto, na verdade, ele começou em 2017, no departamento de materiais, especificamente de cerâmicas da USP, com a ajuda de um professor, que é o coordenador do departamento. Eles trabalham muito a questão das cerâmicas supercondutoras e, na época, ele estava terminando um projeto de uma impressora 3D, que era uma encomenda da NASA. Então, a gente ficou muito feliz em poder trazer toda essa tecnologia, toda essa bagagem para o mundo do aquarismo. Então teve toda uma pesquisa científica por trás Sim, mesmo, um estudo científico para chegar até isso. Muito legal. E onde que é desenvolvido essas mídias? Uma parceria com uma empresa da China. A princípio a gente ia começar a desenvolver aqui a fabricação nacional, mas estudando começou a se tornar inviável, então a gente fez essa parceria. Ou seja, não é como a maioria dos casos, o pessoal vê algum fabricante de mídia lá, compra e traz para cá. Não, foi todo um projeto daqui que foi levado para lá para desenvolver e trazer para lá. Isso é muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de filtragem no geral. Como é que surgiu isso e chegou até o que está hoje, até inclusive essas mídias que a gente tem aqui? A gente começou, né, com a famosa placa biológica, aquelas placas dispostas no fundo, né? Esse foi o primeiro estágio da filtragem. Muito tempo depois entrou a manta e o carvão. E mais para frente ainda entraram as mídias biológicas. E um pouquinho depois entraram as cerâmicas de vidro sinterizado. A filtragem física, ela é feita pela manta, que ela vai remover as partículas maiores. O famoso perlon que o pessoal fala. Isso. A filtragem química, ela é feita pelo carvão. O carvão ele vai fazer a dissorção química e física. E a filtragem biológica é
feito pelas mídias biológicas que vão fazer a incubação dos micro-organismos. Fala um pouquinho, então, das mídias que vocês têm aqui em relação a essa evolução que teve aqui. A primeira delas é a PoroWave, que é uma mídia de vidro sinterizado de alta performance. Ela é extremamente versátil, ela vai em todo o sistema e atua como faxineiro do ecossistema. Também, a hora que você dispõe várias delas, você consegue um campo bacana para você ter um fluxo de água. Antigamente o pessoal tinha mais cerâmica, hoje é mais de vidro, né? Qual que é a diferença da que é cerâmica para vidro? Qual que é melhor e qual que é a diferença entre elas? Nenhuma delas vai reagir com o meio. A diferença delas é com relação à porosidade e à comunicação dos poros. Então, a cerâmica de vidro, ela traz uma tecnologia melhor com relação a isso, a distribuição de poros e ao fluxo de água. Então ela consegue fixar melhor as bactérias Isso. e consegue passar melhor a água de uma forma que elas consigam Isso. fazer os processos Consegue biológicos. uma oxigenação melhor. O próximo passo da evolução da cerâmica são os polímeros, né? Nós temos em linha aqui o BioWash. Eles vão substituir o carvão. Na verdade, eles fazem a dissorção química e a dissorção física de uma maneira muito mais eficiente do que o carvão faria, porque ele tem muito mais sítios reativos e ele é de cadeia longa. Além de tudo, ele é regenerável também e promove uma cristalinidade excepcional na água, removendo partículas suspensas, solúveis, insolúveis e colóides. Então ele deixa a água mais cristalina que o carvão. Sim, e sem impactar os oligoelementos essenciais. Por exemplo, cálcio, magnésio. Entendi. Além de controlar as taxas de amônia, nitrito e nitrato e manter tudo sob controle, né, sob equilíbrio. O próximo passo na evolução das cerâmicas são as cerâmicas reativas. Elas vão fazer o que uma cerâmica faz mesmo, que é colonizar as bactérias, mas também elas vão fazer a dissorção química e física. Então, ela substitui o carvão e a mídia. Isso com uma eficiência muito melhor, né? Você vai ter um fluxo melhor de água, uma superfície muito mais reativa que o carvão, porque a dispersão das partículas é toda pensada para tornar ela muito mais eficiente, uma coisa muito mais pensada para o aquarismo, mesmo os carvões que sofreram um tratamento térmico específico. Além dela ser reativa e formar esses poros reativos, isso vai ajudar também na sanidade, no crescimento do biofilme, que é o que as cerâmicas antigas não têm. Então, todo esse conjunto de coisas vai fazer com que ela seja muito mais eficiente. Eu consigo ter mais fixação de bactérias uma dessa do que duas dessa, por exemplo. Seria mais ou menos isso? Sim, sim. E a filtragem com relação ao carvão também é muito mais eficiente. Então, se você colocar na ponta do lápis que você tem que trocar o carvão muitas vezes, é muito mais interessante você pegar algo que tem uma filtragem muito mais interessante, muito mais eficiente, do que você ter que comprar dois produtos e ter que ficar trocando sempre. E ainda tem toda essa questão de você conseguir dispensar o carvão, que tem uma superfície bem maior, é excelente por questão de você conseguir regenerar, né? Regenera igual ao BioWash. É no cloro também, normal? Exatamente, na solução 50-50 você regenera normal. Obviamente você não vai regenerar, pegou o seu filtro todo ali, você não vai regenerar tudo, né? Você precisa de 50% pelo menos da colônia de bactérias que estão nas outras, você regenera 50% e coloca essa novamente no filtro. Então, você consegue ter uma maior condição de ter diversos tipos de mídias e você consegue eliminar o carvão e você consegue compactar diversas mídias num sample pequeno para quem tem problema de espaço. É uma cerâmica que 1 litro, ela trata 400 litros d'água. Vamos imaginar que a pessoa tem um aquário de 200 litros, se ela colocar, ela pode tirar, deixa só uma camada de lã e ela colocar isso daqui, só colocar 3 dele, está completa. Então, justamente por ela também fazer parte ela fazer o processo químico que tem o seu carvão ativado, me corrija se estiver errado, ela também deve sujar mais rápido e a regeneração vai servir justamente para isso, para limpar o que ela absorve ou não? Não, essa sujidão ela não vai vir mais rápido. Tá, entendi. Porque
com o sistema como um todo, você vai manter o sistema muito mais equilibrado. Inclusive está no nosso slogan, tire férias do seu aquário, porque é uma coisa que você vai colocar e que você vai ficar muito mais tranquilo, o sistema muito mais equilibrado e você vai precisar de muito menos trocas e é toda uma questão que vem atrás. Legal, então a questão não é só ela ser eficiente, mas ela também dá segurança para o sistema como um todo, né? Sim, sim, com certeza. Legal. E interessante também, tem algumas que conferem algumas propriedades, por exemplo, a gente tem a cerâmica alcalina, que além de tudo isso, ela vai alcalinizar a água também. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho da evolução desse sistema de filtragem, a gente viu que é uma eficiência muito maior, né? Realmente uma tecnologia mais avançada. Vamos falar um pouquinho sobre as características delas? A primeira delas é a 3D. Ela é uma cerâmica, né, com a porosidade tridimensional de fluxo contínuo. Tá. A gente vai fazer um teste de como funciona esse fluxo contínuo, para vocês entenderem. É o seguinte, está entrando por várias superfícies, mas no final ela se junta e fica no centro. Então, ela mantém basicamente a mesma vazão que entra, é a mesma vazão que sai. Como propriedade, o que confere isso na cerâmica? Com maior fluxo de água, você consegue uma maior oxigenação, uma melhor comunicação dentro do biofilme. Então, você tem uma melhor transferência de massa e vários outros fatores que fazem com que isso seja muito interessante. Ela entra e ela realmente passa por tudo, não é que ela vai entrar e sair por aqui. Ela vai entrar, vai passar por tudo e vai sair utilizando tudo que tem dentro dela, né? Isso, exatamente. A próxima seria a Hollow. Ela tem um design oco, por dentro ela é oca. Vocês vão ver por cima, pessoal, ela tem toda a porosidade por fora e no centro dela ela é oca, né? Por que ela é assim? Ela tem um formato que a gente chama de casca e núcleo. Na casca, ela vai fazer a nitrificação aeróbica e no núcleo, ela vai fazer a denitrificação anaeróbica. Okay. Então, ela funciona como se fosse um sistema completo. Ou seja, ela vai remover tanto o amônio e nitrito quanto o nitrato também. Quanto o nitrato, ela vai até o final. Normalmente é uma coisa ou outra, você tem que ter duas fontes diferentes. Nesse caso não, porque ela vai conseguir as duas. Vocês vão ver aí um gráfico que é da distribuição bimodal dessa cerâmica Hollow aqui. Vocês vão ver que tem uma faixa, que é um pico, que compreende aí uns 10 nanômetros e você tem uma outra faixa que é de 45 a 50 microns de diâmetro. Então, isso quer dizer o quê? Que uma parte dela é destinada ao processo biológico e a outra parte é adequada ao processo químico. Então ela vai ter um sistema completo, né? Normalmente, ainda mais aquário marinho, o pessoal quer remover tudo de nitrato e tudo mais. Normalmente joga um monte de mídia e abaixa um monte de nitrito. Só que aí o nitrato fica alto e tem que fazer alguma outra solução de carbono, coisa do gênero, para você conseguir aumentar a população de bactérias e tal. Aqui a gente vai conseguir fixar as bactérias nesse centro. A próxima mídia que eu trouxe aqui para vocês é a Alkaline Ceramic Ball. Ela é obtida a partir de turmalina e ela vai fornecer mais de 20 oligoelementos essenciais para manter uma qualidade alta da água, uma melhor sanidade dos peixes e também para melhorar o crescimento do biofilme. A questão da alcalinidade está intimamente ligada com a questão do biofilme, porque o processo de nitrificação ele vai consumir a alcalinidade. Então é um fator limitante. Se você não tiver essa alcalinidade suficiente, o processo de nitrificação ele não ocorre. Então ele é essencial para uma água ácida. Então, além de ter essa reserva alcalina, você ainda vai ter os mais oligoelementos essenciais que são obtidos a partir da turmalina. Tá. Essa mídia, ela consegue aumentar a reserva alcalina na água em si ou a bactéria pega dela e como é que funciona esse processo? Na água em si. Você vai ter uma parte dela na bactéria, dentro dela, mas ela também vai dispersar para a água. Ela tem inclusive efeito tamponante. Isso é legal para aquela pessoa que ela sonha em ter um aquário de silídeo, mas a água dela vem da torneira, ele coloca no aquário, faz todo o tratamento e essa água não alcaliniza, a pessoa não quer colocar rocha, porque querendo não, o custo é muito alto. Usando isso daí, ela vai ter o aquário dela completamente alcalino, sem problema nenhum. Com todos esses oligoelementos que a Emanuele falou, tamponando também, não só aumentando o pH, mas como ela falou também, aumenta a reserva alcalina. E ela vai sendo dissolvida ao longo do tempo? Como é que funciona isso? Não, ela não vai ser dissolvida. Na verdade, todas as mídias, não só as nossas, deveriam ser trocadas a cada 6 meses. Existe um declínio do crescimento microbiológico se você não troca isso. Então, o seu sistema de nitrificação ele é afetado. Mesmo essas
de vidro sinterizado aqui, você deveria, porque começam a entupir os poros, né? Você não tem mais o mesmo fluxo de água, você não tem a mesma transferência de massa que você consegue no começo. Um pacote de 1 litro trata 200 litros d'água. Como falou o Bill, que a gente falou também, né? 200 Também. litros. Também, 200 litros. A próxima que nós vamos falar é a Aquaclear. A Aquaclear, ela é uma cerâmica que vai promover a cristalinidade da água. A gente indica bastante para aquários novos, porque ela não deixa acontecer aquele pico inicial de amônia. Além de não deixar acontecer esse pico, ela vai manter a taxa de nitrificação adequada. Isso na parte química. Na parte biológica, ela é responsável por ajudar na fixação inicial do biofilme, manter esse biofilme e regenerar esse biofilme caso tenha algum problema no sistema de nitrificação. Isso é legal porque, além de ela ajudar a remover a amônia, ela também ajuda o biofilme ao mesmo tempo. Porque tem muito produto que às vezes remove a amônia, mas prejudica o biofilme justamente por isso. Então é seguro porque você pode colocar ela sem ter medo de que ela vai prejudicar o biofilme. Né? Inclusive, ela é muito indicada também para aquário marinho. Porque aquário marinho você tem esse problema de estágio inicial do biofilme, né? Porque a salinização ela influencia isso. E com ela vai ajudar bastante na fixação, na incubação dos micro-organismos. Só falando rapidamente, ela na questão de zerar a amônia, extremamente rápido. Detectou que tem amônia, vai dar uma segurança extrema de que em mais tardar 6 horas sua amônia baixou 95%. Então, o pessoal que tá tendo um problema aí, mesmo se você não aquário novo, pode utilizar e tem a segurança que isso não vai só remover a amônia, quando vai ajudar também na estabilidade do aquário. Eu tenho 2 gráficos aqui, né? Um deles, no índice de amônia de nitrogênio, reduz para praticamente zero, né, que é 0,02 depois de 5 horas, e o índice de nitrito para 0,03 após 6 horas. Isso num aquário que já estava estabilizado, que estava com um pouco de uma taxa elevada de amônia. Ou seja, em pouquíssimo tempo Isso, e a cristalinidade, né? Deixa mais a água cristalina. muito mais cristalina. Então, Manali, agora que a gente falou um pouquinho sobre as mídias, mostrou a importância, mostrou como elas são boas, como saber se a mídia é boa ou não, como escolher essa mídia de acordo com a qualidade dela, tem algum método, como é que funciona? Bom, tem vários métodos de análise, né? Um deles é a difratometria de raio-x, que ela faz uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa dos elementos que estão presentes na cerâmica. A fluorescência de raio-x também vai fazer essa mesma análise elementar, um pouco mais completa. Nós utilizamos também um cálculo que chama porosidade aparente. Por que nós utilizamos a aparente e não utilizamos a comum? Porque a aparente ela vai medir somente os poros abertos e os poros que têm comunicação interna. Aqueles poros que estão fechados, que não vão reagir e que não vão incubar a bactéria, eles são descartados nesse cálculo. Então a gente já viu até alguns sites, pessoal, colocando algum produto químico para ir absorver, então não é só fazer isso, tem que fazer um estudo, na verdade, como você comentou, fazer outro tipo que você consegue identificar quais realmente são utilizados para essas bactérias. Né? Esse teste que você está falando é um teste que chama fator permeabilidade. Ele está ligado com essa questão da porosidade. Esse seria um teste rápido, que você consegue fazer em casa e ele vai te dar já uma ideia de como a cerâmica vai funcionar. Agora, se você quiser realmente saber a cerâmica a fundo, você tem que fazer métodos mais específicos. Um outro teste também que é bem interessante é a granulometria laser. Você vai ver toda a distribuição das partículas aqui dentro da amostra e a microscopia de varredura eletrônica. Eu trouxe até aqui para vocês umas imagens. Ele vai aumentando até 5.000 vezes. Então a gente vê todos os poros, a distribuição deles, como que vai acontecer dentro da peça. É bem interessante. Vai dando um zoom cada vez maior, né? Isso, exatamente. Esse aqui é o último, até 5.000 vezes. Bom, Manali, agora que a gente mostrou um pouquinho de tudo isso, vamos falar um pouquinho agora do processo de nitrificação mesmo, que é o processo biológico em si, né? Como é que as bactérias vão transformar a química da água para tudo acontecer lá dentro. Explica um pouquinho, pessoal, sobre isso. Existe uma cinética da nitrificação. Essa cinética ela vai envolver os processos químicos, físicos e biológicos. Existem alguns parâmetros fundamentais. Cerca de 20 parâmetros, eu vou passar os principais aqui para vocês. O primeiro é o substrato. Seria a própria substrato da própria mídia em si. Ele tem que ter uma habilidade em manter uma alta qualidade da água,
ao mesmo tempo que ele tem que manter uma baixa concentração de amônio. Só que ele tem que processar isso numa taxa adequada, porque se ele processar muito rapidamente e não tiver amônia disponível, porque a amônia ela entra como um nutriente para a bactéria nitrificante. É o alimento dela, basicamente. Isso, exatamente. Então, se ela processar isso numa taxa muito elevada, você pode ter um decaimento do biofilme, né, e prejudicar o seu sistema. Você tem que ter uma taxa adequada. E essa taxa de nitrificação, ela é proporcional à concentração do substrato. O que quer dizer? É a quantidade e a qualidade do substrato disponível. Por isso que é interessante, por exemplo, você pode combinar as mídias. Você vai ter vários substratos disponíveis que vão crescer colônias diferentes. Então você vai aumentar essa diversidade, essa qualidade do substrato oferecido. Porque não é só uma coisa só, né? Cerâmica hoje não é mais só aquele cálicezinho branquinho que todo mundo conhece, né? Tem outras formas diferentes, tem outras funcionalidades diferentes, né? E quando eu falo assim que todas essas cerâmicas que a gente trouxe são reativas, isso não significa que elas vão reagir todas com a mesma coisa e todas da mesma forma. Sim. Então, se você olhar na parte química, isso muda também a combinação delas. Ou seja, quanto mais variedade, mais segurança você tem para o sistema. Com certeza. Um outro parâmetro é a concentração de oxigênio dissolvido, que é um fator limitante. Se você não tiver um oxigênio dissolvido na concentração certa, a nitrificação também não ocorre ou ela é muito prejudicada. A questão do material orgânico, né, que são as substâncias úmicas, que são provenientes do excesso de alimentação, do dejeto dos peixes. O que pode acontecer é que você pode ter um crescimento de bactérias heterotróficas, que vão competir com as nossas bonitinhas autotróficas que a gente quer. Então, elas vão competir tanto por nutriente quanto por espaço. Você não vai ter um crescimento ideal do biofilme das bactérias que a gente precisa. Então pode dar uma desequilibrada no sistema, por exemplo. Sim, desequilíbrio, com certeza. A temperatura, até 27 graus Celsius, ela vai também auxiliar esse desenvolvimento do processo microbiano. O pH. O pH ideal para nitrificação, ele é de neutro para alcalino. A alcalinidade, a gente já falou aqui quando a gente explicou a alcaline. A nitrificação, ela vai consumir essa alcalinidade, ela precisa da alcalinidade para acontecer. A alcalinidade também vai ter o efeito tamponante na água. Ou seja, qualquer aquário, independente de qual seja, tem que ter reserva alcalina para as bactérias. Sim. Porque eu falo isso até porque, assim, boa parte do que eu já percebi no sistema de encanamento nosso, que sai água, normalmente ela sai mole, sai sem minerais e também sai sem, a reserva alcalina sai zerada. Então o pessoal às vezes coloca, às vezes só faz uma correção de pH no máximo e joga os peixes. Ou seja, o importante seria também aumentar a reserva alcalina para a nitrificação acontecer, né? Sim, claro, com certeza. E também a gente sabe que em sistema fechado, por exemplo, no aquário é um sistema fechado, né? Você não vai ter uma entrada de água constante ali. Então, isso vai consumindo reservas de minerais, vai consumindo até chegar uma hora que você tenha falta de minerais nesse sistema. Então, por isso que é importante você manter algo como uma alcaline no aquário, que ela vai prover tudo isso. Bom, a salinidade a gente já falou também. A salinidade ela vai diminuir o processo de nitrificação. E a turbulência é um dos parâmetros mais importantes, porque a turbulência ela vai causar uma transferência de massa externa e uma difusão interna de massa. Então isso daqui ela vai transportar para a colônia micronutrientes, oxigênio. Turbulência, né? É a passagem da água pela mídia. Isso, né? Que está diretamente relacionada com o fluxo de água que a gente tanto falou. Então isso vai ajudar a ter um biofilme muito mais saudável e você vai ajudar inclusive na fixação dele. Ou seja, quanto maior o fluxo de água, melhor, seria isso? Melhor. Inclusive, tem estudos que garantem que você tem uma contagem maior de células totais de bactérias quando você tem um maior fluxo de água. Então, a taxa de nitrificação, na verdade, é o equilíbrio entre todos esses fatores. Se um deles não estiver legal, você vai ter uma diminuição dessa taxa. Agora a parte química, o que seria importante na parte química para acontecer esse processo? Bom, nós temos os processos que ocorrem nas cerâmicas, são processos de adsorção. Eles têm dois tipos, ele pode ser a adsorção química, que vai formar uma ligação covalente, que ela é irreversível, né? Você imagina que você tem um substrato e você está passando uma molécula por ela, essa molécula vai reagir e vai formar uma nova molécula. Então, uma reação bem forte, uma reação irreversível.
E você tem a absorção física, que ela é feita pela força de Van der Waals. Então você imagina o mesmo substrato, vai passar uma outra molécula por ela só vai ser atraída, mas essa ligação ela pode ser quebrada. Quais são os principais parâmetros fundamentais da adsorção? A área de superfície específica, quanto maior essa área de superfície específica, melhor o processo de adsorção, tanto químico quanto físico. A porosidade também vai influenciar. Quanto maior a porosidade, também vai ser melhor a absorção. A distribuição também do poro também influencia no processo de absorção. A temperatura também vai influenciar. Então, se você tiver uma temperatura muito alta, isso vai atrapalhar nesse processo. O que seria uma temperatura já que começa a atrapalhar o processo mais ou menos no aquário? Então, acima de uns 28 graus. E os mecanismos de reação dessa absorção, a gente chama de complexos de esfera. Eles têm dois tipos, que é o complexo de esfera interna, que são mais estáveis, eles vão envolver ligações covalentes, ou uma mistura de ligações covalentes e ligações iônicas, e os complexos de esfera interna, que eles são mais rápidos, reversíveis, e tem mecanismos de ligação eletrostática, então ele é menos estável do que o complexo de esfera interna. Aí, Thiago, o que é interessante nesse processo de adsorção com relação a essas cerâmicas? A rolo, se você pegar a rolo, vai aparecer para vocês aí uma figura. Esse formato de casca e núcleo, ele vai gerar uma diferença de concentração na superfície, que ela vai conseguir absorver mais ativamente os íons de NH4 e NO2 mesmo, do que quando comparado com uma cerâmica de um design preenchido normal. Isso vai aumentar em 20% a remoção das toxinas da água do aquário. Emanuele, você tinha comentado os testes que a gente pode fazer para saber se a mídia é boa ou não. Um dos mais simples, qual é o mesmo? É o teste de fator de permeabilidade. Esse teste ele vai medir a comunicação entre os poros, porque... Ou seja, vai passar o líquido e ele vai conseguir passando de poro a poro. Se eles não tiverem boa comunicação, ela não vai continuar passando. Seria isso, né? Aí isso está diretamente interligado à porosidade aparente, à área de superfície, vários fatores. A gente vai fazer um teste rápido aqui para o pessoal ver como é que funciona e a gente, o esperado é que ela consiga absorver por inteiro, né, o líquido. Muito legal, pessoal. Você vai pingando, quando o líquido entra em contato com a mídia, a própria mídia vai absorvendo ele e os poros vão se conectando um ao outro até ela ficar totalmente saturada. Bom, pessoal, vocês viram aí no teste, quando a gota chegava a entrar em contato, né, ela ia absorvendo. Por que aconteceu isso? Como é que aconteceu isso? E como é que isso mostra a eficiência da mídia? Essa absorção, ela ocorre pela tensão superficial, que é a relação entre o substrato da mídia e o líquido, né? Tá. E esse efeito ele chama capilaridade, então ele vai subir por capilaridade. Por isso que é importante o formato da amostra, né? Dependendo da amostra você não consegue ter esse mesmo efeito. Conforme o líquido vai subindo por capilaridade, ele vai entrando nos poros abertos. Ele não consegue entrar nos poros fechados, que ele não vai ter comunicação. E uma outra questão interessante é que quanto mais rápida for essa absorção, quanto mais rápido ele conseguir absorver esse líquido, maior vai ser o fluxo de água que vai passar por essa cerâmica. E quanto maior o fluxo de água, nós já falamos aqui, vai ser melhor o oxigênio dissolvido, vai ser melhor a taxa de nitrificação. Outra questão também, quanto mais gotas absorver, maior vai ser a área superficial específica, que é um dos processos da absorção que nós falamos. Bom, e teria mais alguma coisa importante para falar além de tudo isso? Sim, justamente em relação ao próprio biofilme. Só o pessoal entender o que é o biofilme. O biofilme é uma colônia de bactérias. O micro-organismo ele só vai aparecer dentro do aquário, dentro de qualquer sistema, se ele tiver um micro-organismo pré-existente, né? Se não tem como ele surgir. O modo de vida deles, ele é em comunidade. E essa comunidade ela vai atuar de uma maneira ordenada. Então ele é considerado um organismo pluricelular. E cada indivíduo ele vai fornecer um parâmetro para o biofilme como um todo. Um fator interessante é que quanto mais antigo, ele vai ser mais complexo, ele vai ser mais eficiente. Isso tem a ver com o pessoal fala que um aquário mais antigo é mais estável do que um aquário mais novo? Sim, claro, com certeza. Isso tem a ver também com você não trocar todas as mídias
de uma vez, porque você vai perder toda essa complexidade, você vai ter que começar tudo do início novamente, né? Um fator interessante é que qualquer crescimento microbiano, ele tende a baixar o pH. É mais um dos fatores para você utilizar algo como a cerâmica alcalina. Bom, a formação do biofilme, primeiro você tem uma adesão reversível, aí você tem a formação de fímbrias, essas fímbrias vão gerar uma matriz polimérica. Quando começa a formar uma matriz polimérica que contém inclusive DNA, aí você gera uma adesão irreversível. Depois você vai ter a formação das microcolônias, que vão ser a formação dos canais de transporte dentro desse biofilme, a maturação desse biofilme e, por final, a dispersão dos poros. Aqui a gente tem uma esquematização do sistema de formação do biofilme, que é a colonização primária, depois a formação das microcolônias, aí depois vem uma colonização secundária, com vários coagregados, e o biofilme final já maduro. Quanto tempo mais ou menos isso costuma ocorrer em média? Depende muito do sistema, mas em torno de uns 3 meses. Normalmente o pessoal até comenta em aquário marinho principalmente, aquele coral que é um pouco mais simples, que precisa de mais estabilidade, esperam 6 meses pelo menos para colocar. A questão do aquário marinho demora mais, porque a questão da salinidade interfere. Então, você imagina que cada bolinha dessa que aparece aí para vocês é uma bactéria, e nós temos vários tipos de bactérias nitrificantes. Não vai ter um único tipo de bactéria nitrificante dentro do seu aquário. E você vai medir o seu biofilme, parâmetro, a taxa de nitrificação que ocorre e tudo mais pelo conjunto pluricelular como um todo, como se fosse um organismo só. Aqui nós temos a curva de crescimento populacional dos micro-organismos. Então, nós temos a primeira fase, que é a fase de incubação, que é a fase lag. Depois nós temos uma fase de crescimento exponencial dessa colônia. A primeira parte a gente já começa a detectar uma atividade enzimática. No final nós já temos a formação das colônias, e no final da formação das colônias nós temos a fase estacionária, que é uma fase que a gente não tem mais crescimento. Depois dessa fase vai começar o declínio, que é aquela questão que eu falei para vocês da substituição das mídias. O declínio costuma ter uma variedade muito grande de acordo com o tipo de mídia, ou tem uma média geral que costuma acontecer esse declínio? Bem específico para cada sistema, né? Mas você vai conseguir minimizar isso com aquela questão do substrato. A variedade de substrato vai diminuir esse declínio. Mas você tinha comentado antes, talvez seriam, 6 meses para você trocar um pouco das mídias do que para renovar, então seria mais ou menos esse período? Isso, a gente indica uns 6 meses. Mas lembra, nem todas as nossas mídias você precisa pegar e descartar, né? Nós temos bastante coisa que dá regenerável. Que é regenerável. Então, legal. Só vai regenerar, vai durar muito mais de 6 meses. Legal. Eu tenho aqui, Thiago, uma comparação de uma mídia plástica com a nossa 3D. A 3D, ela tem uma superfície biótica. Todas essas cerâmicas porosas, né, são superfícies bióticas, são superfícies que a bactéria consegue aderir mais facilmente do que uma superfície lisa, como um plástico, por exemplo, que é uma superfície abiótica. Essa mídia plástica, em geral, ela tem que ficar num estado de turbulência constante. O que vai acontecer? A turbulência nós vimos que é um dos fatores limitantes, né, que é uma questão bem interessante para manter a colônia saudável, só que ela tem uma turbulência tal que ela vai permanecer em constante estado de crescimento, vai permanecer nessa faixa de crescimento exponencial, ela não vai atingir a fase estacionária. A mídia 3D, ela é de fluxo contínuo, então ela vai ter esse mesmo processo de turbulência, de estresse, e vai manter a colônia sob estresse, que ela vai ficar nessa fase de crescimento exponencial. Ela vai tender a crescer sempre. Mas o mais interessante é que ela tem a porosidade tridimensional, como se fossem várias casinhas. Dentro dessas várias casinhas, o que acontece? Você vai ter o crescimento e a maturação da colônia, como acontece com as outras cerâmicas. Então ela vai atingir também essa fase estacionária.
E Então, por que é importante atingir a fase estacionária e não ficar sempre na crescente, por exemplo? a fase estacionária é uma fase mais complexa, que você tem dispersão dos poros, inclusive a maturação. Você lembra que a gente viu um pouquinho antes, que é mais eficiente, né? Então, a colônia mais eficiente, ela é mais antiga, né? Que ela tem todo o processo de maturação e ela é mais complexa. Então ela se torna mais complexa e mais eficiente ao longo do tempo do que a outra que fica nessa fase mais simples, vamos dizer assim. É uma fase interessante, porque é uma fase de crescimento exponencial. Então a colônia ela vai estar sempre se renovando. Mas a questão mais interessante, que praticamente todas as mídias fazem, é visar a fase estacionária, que é mais complexa e mais eficiente. Mas essa aqui consegue as duas fases, pelo fluxo de água e pela porosidade tridimensional. Então você tem o melhor das duas coisas. Entendi. E aí você vai diminuir assintodamente o declínio, né? E você vai conseguir atingir o máximo de todos aqueles parâmetros que a gente falou, de fluxo, de área de superfície, todos aqueles fatores. Você não sabe, pessoal, a mídia plástica é aquela que a gente costuma ver que fica por cima, fica meio que entre a lâmina d'água, né? Que fica turbulência constante. Exatamente. Então, ela se torna uma mídia, assim, com uma filtragem muito eficiente, uma coisa assim que não se tem no mercado, né? E sem precisar ainda, de um espaço Sim. que onde tenha que ficar a mídia batendo o tempo todo ali, ela pode ficar no lugar certinho dela parada. Isso, ela pode ficar. Se a pessoa não tiver o SAMP, não tiver a queda d'água, você pode utilizar esse daqui, tanto no SAMP, mas não necessariamente precisa ser na queda d'água. Se você não tiver o SAMP, você pode utilizar ela também, que vai dar esse mesmo efeito. Por causa dessa filtragem intensa que ela tem, é que ela é indicada para, como a gente falou no começo, para carnívoros, aquários muito populosos. Inclusive no aquário marinho de corais sensíveis, como acróporas, por exemplo, que exige uma estabilidade muito grande da água. Então, às vezes qualquer matéria orgânica que tente desregular a água já afeta esses animais. Então tem que ter uma água mais limpa possível para você conseguir manter esse equilíbrio. Agora vamos finalizar explicando como que a gente pode colocar todas elas juntas, como que a gente pode combinar essas mídias dentro de um mesmo filtro. Tiago, eu vou começar explicando onde cada uma deve ser usada. Tá. Por exemplo, a alcaline você vai usar em todos os aquários, para ter todos aqueles parâmetros que a gente falou, menos no aquário que realmente precisa ter uma água ácida, por exemplo, no Amazônico. Você pode usar para, como a gente falou, para marinho, comunitário, quíndio, carpa, barbo, persilídeo, todos os outros tipos, inclusive plantado se você utilizar o CO2. A rolo você vai poder utilizar em todos os aquários, ela não vai alterar parâmetros de pH e de GH. E ela é um sistema completo porque ela vai atingir desde a parte aeróbica até a parte anaeróbica. A 3D você usa para filtragem mais intensa, né, que são os carnívoros e aquários muito populosos. O AquaClear ele é indicado para os aquários novos, como a gente falou, para os aquários marinhos, né, para iniciar o processo de nidificação. Para aquários já montados também ele vai promover uma cristalinidade e vai manter uma taxa de nidificação adequada. Tanto a alcaline, quanto a roller, quanto a AquaClear, elas têm os poros um pouco mais fechados. Então você poderia, por exemplo, para ampliar esse seu sistema, utilizar juntamente com uma PoroWave. Então assim, vou dar um exemplo. Um sistema completo, você tem aqui a Rollo, né? Inclusive é um tamanho ideal que você pode colocar para um sistema pequeno. É no Hang-On, por exemplo. Isso. Se você quiser, por exemplo, expandir esse sistema, aí você pode colocar com a Poro, né? Esse sistema vai ficar mais abrangente. Se você tiver um aquário muito populoso de carnívoro, aí você pode substituir a Poro e utilizar a Rollo com a 3D. Legal. Vai formar algo mais eficiente. Ah, mas eu tenho um aquário muito grande. Então, você pode colocar a 3D com a Poro. A Poro ela vai servir para expandir o sistema, que ela é extremamente versátil. Se você precisar da reserva alcalina, aí você acrescenta a alcaline. Aí se tiver a AquaClear, né, que você pode utilizar em todos, aquários novos e tudo mais, e você pode agregar tudo isso. O legal, Thiago, é assim, você brincar com as mídias, você tem que analisar o seu ecossistema e você vai brincando, você vai montando, essa é a parte gostosa de fazer isso. E aí você mantém o Word, como então
anteriormente vários tipos de colônias bactérias diferentes, Isso. dando mais segurança e estabilidade para o sistema. A aquacria, a gente falou muito pela questão do aquário novo, mas hoje a gente vende ela muito mais para resolver o problema do aquarista que lotou de peixe, obviamente para um aquário novo, ou se não era um aquário meio antigo, mas as mídias eram de uma qualidade um pouco inferior, aí deu o pico de amônia e a gente está vendendo isso. O pessoal vem procurando muito mais em relação pela funcionalidade de baixar amônia em poucas horas. Não, e é legal porque tem essa questão de baixar amônia, mas tem a questão de segurança também. É diferente, por exemplo, da zeolite que o pessoal utilizava, que vai, mas também interfere no sistema do aquário, né? São mídias específicas, né? Além de ser específica para o aquário, cada uma vai ter uma atuação específica dentro do seu aquário, que é muito bacana. Essa questão da combinação. É isso então, pessoal. Vocês tiveram meio que uma aula aqui, na verdade. Um pouquinho de tudo sobre mídias aí, de geral, os tipos principais de mídias que a gente tem aí. Não só as mídias em si que a gente tem aqui da Malawi Haas, mas também o funcionamento do que é uma mídia, para que ela serve e como utilizar. Então foi um vídeo mais extenso, mas foi um vídeo legal e completo aí para vocês aprenderem. O pessoal que quiser entrar em contato, aprender um pouquinho mais, quiser, tiver alguma dúvida, quais são os contatos que vocês têm para o pessoal que quiser entrar, conhecer um pouquinho, qual é o site, enfim. Esse material vai ser disponibilizado no site um pouco mais completo, né? Então, quem quiser realmente se aprofundar, vai ter tudo lá. Qual que é o site? malawihaas.com.br. É isso aí. Para as lojas que quiserem entrar em contato também, quer um contato, quiser comprar ou ter na loja os produtos, como é que funciona? Pode entrar via site, faz o cadastro conosco. Tá. Em 1 ou 2 dias do mais tardar, a gente já entra em contato, já estreita o contato com a loja e não só via site. E também tem um e-mail lá no site também, Sim, né? Para quem quiser entrar em sim, contato sim. direto pelo e-mail. Então é isso, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Agradeço aí pra gente poder fazer esse conteúdo tão legal e pessoal. Eles poderem se aprofundar tanto aí na questão das mídias, entender um pouquinho mais de como funciona todo esse universo que é mais complexo do que parece, né? Pra quem tá de fora. Muito mais complexo. E também ver a qualidade dos produtos, que não é só um produto que foi trazido da China, assim, não. Foi todo o desenvolvimento dele. É legal ter essa questão que você é engenheiro química, então tem toda a questão realmente do desenvolvimento do produto em si, da eficiência dos testes, se realmente funciona ou não. Um investimento grande disso tudo por trás disso mesmo, para chegar até isso. Então é isso, pessoal. O vídeo hoje ficando por aqui. Para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like no vídeo também, siga a gente no Instagram, Aquarismo, no Twitter, que é Aquarismo, e todas as redes sociais também da Malawi Haas, que também tem principalmente o Instagram, né, que é Malawi Haas. É isso então, pessoal. Até mais. É.